Questão de número 24. Dois besouros correm em um deserto plano, partindo do mesmo ponto. O besouro 1 corre 0,5 metros para leste e 0,8 metros em uma direção 30 graus ao norte do leste. O besouro 2 corre 1,6 metros em uma direção 40 graus ao leste do norte e depois corre em outra direção. Quais devem ser o módulo e o sentido da segunda corrida do segundo besouro para que ele termine na mesma posição final que o primeiro besouro? Então, nós temos o seguinte. Temos aqui o nosso sistema de orientação, rosas dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Nós temos aqui o nosso besouro 1. Ele se move 50 metros, 0,5 metros para o leste. Move-se 0,8 metros, 30 graus ao norte do leste. Então, você tem aí 30 graus, né? Para o leste, só que na direção norte, no elevado a 30 graus. E aí você tem um segundo besouro que vai mover-se 1,6 metros, 40 graus ao leste do norte. Então, ou seja, ele vai na direção norte, só que desviando 40 graus para o leste. E ele se move numa outra direção. Essa outra direção é justamente o que ele pede na letra A e na letra B. Qual é essa direção se ela for terminada no mesmo ponto de chegada do besouro número 1? Então, ele quer o módulo desse vetor e o sentido. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Qual deve ser o módulo desse vetor R que o besouro tem que se mover? Esse vetor ele vai ter uma componente em x que vai ser dada por esse aqui. Se você olhar bem, se você olhar bem, você vai ter o seguinte. A vai representar o movimento do besouro 1 e B o movimento do besouro 2. E x ali para você ver que é na componente x. Então, o besouro 1, que é o movimento dele, o primeiro movimento representado por AX1, é aquele ali, 0,5 metros, que é o primeiro movimento, então a primeira componente do movimento 1 em x. E ele também tem uma segunda componente que é do segundo movimento, que é a x2. Todas essas duas componentes são positivas, né? Porque a gente vai considerar o sentido leste, ou seja, na direção para a direita, na horizontal, como sentido positivo de x. E menos b, né? Que se você olhar bem, a distância nossa componente x do vetor r vai ser a soma das componentes do movimento dos dois besouros. Só que eles estão em posições diferentes. Então, vai ser a soma de A menos o pedacinho da componente do movimento em B. Que quando você fizer a diferença, vai dar justamente a sombra da componente, a sombra do vetor R, que é a componente em x, né? Que é a sombra dele em x. Então, a soma deles menos a de bx. Então, nós temos o seguinte. A componente A1 vai ser o próprio vetor, né? Porque ele está totalmente
sobre o eixo x. A segunda parte, que é ax2, já que é uma componente, então vai ser o cosseno vezes o módulo desse vetor, já que o nosso x, eixo x, a componente adjacente ao ângulo ali de 30 graus, né, do nosso movimento 2, que está representado pelo vetor 0,8. A mesma coisa para o nosso movimento, para a componente B, que vai ser 50 graus. Porque lembre-se, como a gente está fazendo em relação ao eixo X, mas o nosso movimento B ali, que é do besouro 2, né, que é o besouro azulzinho, o ângulo dele ali está em relação ao eixo Y, e é 40 graus. Mas como o X e o Y são perpendiculares, e um ângulo perpendicular é 90 graus, então se ele faz 40 graus em relação a Y, logo ele faz 50 em relação a X, né, totalizando os 90 graus. O que a gente faz agora? Substitui os valores. Nós temos o vetor A do primeiro movimento está totalmente no eixo x, 0,5. O segundo movimento é 0,8 vezes o cosseno de 30, que é uma componente que está no eixo x, né? Ele tem uma parte no eixo x e outra no eixo y. E o do besouro 2, 1,6 vezes o cosseno de 50. Resolvendo tudo isso, né, primeiro as multiplicações e depois as operações, a gente vai ter aí um vetor resultante x de 0,16 metros. Então, essa é a diferença na componente x da distância de um besouro para o outro. A mesma coisa agora a gente faz para y. Então, faz-se a mesma coisa, a soma, né, dessas componentes. Então, nós temos o movimento 1, o primeiro movimento do besouro A, do besouro 1, o segundo movimento do besouro 1 e o movimento do besouro 2. E aqui, de novo, a gente está fazendo em relação a x, né? Então, fica 30 e 50. Como a gente usou para... Como y ele é o cosseno, o nosso x é o cosseno, então o nosso y será o seno. Então, substituindo, o nosso primeiro movimento ali do besouro amarelo, né, que é o nosso besouro 1, ele é zero, porque o movimento dele está todinho no eixo x, então não tem nenhuma componente em y, então zero. Para o movimento 2, a gente tem 0,8 metros, vezes o seno de 30, que é meio, 0,5, menos a componente y do besouro 2. Então, resolvendo isso aí, a gente tem a componente do vetor resultante em y. Continuando, nós vamos ter o seguinte agora. Então, o vetor resultante, que é aquele em verde, né, que vai representar a distância de um besouro para o outro, em que ele tem que se mover para chegar na mesma posição, vai ser a equaçãozinha que a gente já está habituado nas questões a resolver, né? O módulo de um vetor é a soma das suas componentes ao quadrado, extraindo sua raiz. Então, nós temos os valores de seus componentes, resolvendo as potências dela, somando e extraindo a raiz, a gente tem uma distância de 0,845 metros, ou 84 centímetros e meio. A direção, né, ou seja, o ângulo que ele tem que fazer com relação ao eixo X, vai ser dada aí pela tangente a menos 1 das suas componentes, né, que representa os seus catetos, tanto o oposto quanto o adjacente. Então, resolvendo, colocando os valores nas suas variáveis e resolvendo a tangente a menos 1, a gente tem um ângulo de 79,09 graus, ou 79 graus, né? Ao sul do leste.
Então, 70 graus, 79 graus, né? Na direção sul, só que na direção sul, voltado 79 graus para o leste. É isso aí, até a próxima questão.